Quem está feliz, dá um glória a Deus. Esse glória a Deus não chegou nem no teto. Se é para Jesus, vamos dar um glória a Deus bem grande. 1, 2 e já. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero convidar vocês para estar abrindo as suas Bíblias no Salmo 139, no versículo 16. Se a mídia puder me ajudar, amém? Colocando aqui, Salmo 139, versículo 16. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante dessa palavra que revela aos nossos corações que nós temos uma história que já foi escrita pelo Senhor, e que em cada página deste livro nós já temos um propósito. Por isso, Pai, que o Senhor nos impulsione, nos direcione, e que todos os dias da nossa vida nós possamos estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade e cumprindo o Teu propósito. Amém? Pode se assentar. Amados, hoje eu quero falar sobre propósito. E essa mensagem, ela surgiu num dia de aconselhamento. E eu escrevi um post sobre essa mensagem que surgiu num aconselhamento. E alguém do balanço me pediu: pastora, eu queria tanto essa mensagem. Eu falei: mas eu nunca preguei ela. Eu só escrevi. E hoje chegou o dia de eu ministrar sobre ela. Porque propósito, amados, é algo que vem do céu. É algo que vem de Deus. É algo que nós não escolhemos. É algo que Deus já escreveu para cada um de nós. Então o propósito, ele é desenhado por Deus. Ou seja, todos que estão aqui têm um propósito. Todo mundo que está aqui nasceu para algo. Mas pastora, eu nasci para quê? Pode ser que você nasceu para ser um grande músico e louvar para as nações. Ou talvez seja um músico para louvar somente na congregação. Talvez você nasceu para ser um missionário, mas talvez você nasceu para ser um empresário. Porque às vezes as pessoas confundem muito. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que largar tudo. Não, às vezes você nasceu para ser um empresário e abençoar o reino, abençoar pessoas. Mas como que nós sabemos que nós estamos num propósito? Quando nós sabemos que estamos mediante a vontade soberana do nosso Deus. Porque veja bem, existe o propósito e existe a necessidade. E todas as vezes que Deus te coloca no teu propósito, a necessidade vai gritar. E hoje eu quero falar sobre Jesus. Porque não existe exemplo melhor na Bíblia do que Jesus para falar sobre propósito. Então eu gostaria de contar hoje sobre o último culto de Jesus. Quem aqui que sabe onde foi o último culto de Jesus? Alguém sabe? Na cruz. E aí você me pergunta: mas que culto foi esse? Foi um culto pelo qual o Senhor tinha que estar. Mas para mim poder falar sobre este culto, eu preciso falar do cenário antes do culto. Porque eu acredito que Deus vai falar com você. Eu acredito que Deus vai te enquadrar na história de Jesus. E você vai perceber se você está ou não no propósito.
se você está ou não no centro da vontade de Deus. Porque todos os dias que nós acordamos, amados, nós temos obrigação de perguntar ao Senhor: o que eu devo fazer para cumprir o meu propósito hoje? Porque de repente aquele dia Deus vai te usar para abençoar alguém, para ajudar alguém. Porque, amados, nós precisamos entender uma coisa: o nosso coração, ele precisa compreender quem nós somos em Deus. E se nós estamos aqui na terra, é porque Deus quer que as pessoas vejam o Espírito Santo em nossa vida, que elas vejam o reino, a eternidade em nós. Então eu gostaria muito que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse assim: será que você está deixando as pessoas ver o céu em você? Olha para ela e pergunta: você está deixando a eternidade se manifestar na sua vida? E então eu quero falar sobre esse cenário que aconteceu antes do último culto. Mas eu não posso falar de tudo, porque senão eu ficaria aqui muito tempo. Mas eu gostaria de falar sobre os últimos momentos. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus sabia que a hora dele estava chegando. E nós sabemos que a nossa hora de Jesus voltar está próxima. Nós sabemos disso. Então nós queremos falar sobre isso, exatamente sobre isso. E Jesus então, ele realizou muitos milagres. Ele teve uma vida até os 33 anos, que a Bíblia não fala, a não ser que ele era um carpinteiro. Ou seja, ele tinha uma vida comum com seu pai, com a sua mãe. Mas aos 33 anos de idade, ele morre, ou seja, aos 30, né, pastor? Ele tem um ministério até os seus 33 anos de idade. 3 anos de ministério. E quando ele começa a ser usado para fazer milagres, as multidões o seguiam, as pessoas queriam ele, porque esse era o cenário de Jesus na terra. Era o propósito dele na terra, estar aqui para cumprir. Mas aí você pode dizer, então o propósito de Jesus era fazer milagres? O propósito de Jesus era alcançar vidas? Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era morrer na cruz. Às vezes a gente não entende que o nosso propósito gera dores. E a gente muitas vezes reclama e pensa que Deus não está com a gente, quando na verdade Deus o tempo todo está com a gente. Então, no cenário de euforia, de alegria, de bênçãos, Jesus estava fazendo milagres. Jesus estava realizando grandes milagres. Todo mundo queria estar perto dele. Mas chegou o tempo que Jesus teve que preparar a última ceia com seus discípulos. Ele tinha que dar instruções para aqueles homens, porque ele sabia que a hora dele estava chegando. Ele sabia que nada podia fugir do controle, porque ele tinha que cumprir o seu propósito. E deixa eu te falar uma coisa, abrindo um parênteses. Se Deus falar para você qual é o teu propósito, se Deus falar para você, e Ele fala, Ele te direciona, Ele te dá uma visão. Às vezes Ele não te fala tudo, mas Ele te dá uma visão do que Ele vai fazer. Ou Ele vai restaurar a sua família, o teu propósito é estar ali, sendo um testemunho vivo na sua casa. De repente Ele fala, não, você vai ser um empresário que eu vou levantar para abençoar vidas. De repente Ele fala, não, você vai ser um pastor. Só que quando Deus fala essas coisas para nós, nós precisamos entender uma coisa, que profetas, eles apenas confirmam o que Deus fala ao nosso coração. Porque propósitos não são profetas que te falam, é Deus. É por isso que você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa estar nu perante o Senhor. Porque no jardim, quando Adão e Eva estavam tendo o culto na viração do dia 6 horas da tarde, eles estavam nus, expostos ao Senhor. O Senhor conhecia tudo deles, era intimidade, relacionamento. E eu quero te dizer que a primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou, eles
se vestirem. Por quê? Porque quebrou o relacionamento, quebrou a intimidade. E eu quero te dizer que propósito é só Deus que planta no teu coração. De que maneira? Num sonho, numa visão. Porque Deus, Ele mostra o fim, mas Ele não mostra o processo. E é no processo que muita gente se perde. Porque ninguém aguenta, às vezes, as pancadas. Mas se Deus mostrar todo o processo, a gente não vai continuar. Por isso nós temos que viver cada estação no tempo determinado pelo Senhor. Nós precisamos entender que em cada estação de Deus, nós vamos viver uma coisa. Uma hora é glória, uma hora é fogo, uma hora é poder, mas uma hora é prova. Uma hora é dor, uma hora é traição, uma hora é mentira, uma hora é sofrimento. Mas em todas as coisas o Senhor está com você, para cumprir o propósito. E Deus, Ele tem uma coisa muito especial que nós precisamos entender. Deus prova o nosso coração. Você sabe que quando nós falamos de dízimos e ofertas, as pessoas fecham a cara, fecham o rosto, elas não gostam. Mas por que nós precisamos aprender a dizimar e ofertar? Porque é nessa hora que Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa saber onde está o teu coração. Porque você pode ter o dinheiro que for, mas o dinheiro não pode ter você. Você pode ter muito dinheiro, ter muitas coisas, mas ele não pode ter você. Ele não pode ter teu coração. Porque a Bíblia fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso, se você ganha 10 reais, você tem que ser fiel no teu 1 real. Ah, pastora, mas eu vou gastar um envelope com 1 real, eu tenho vergonha. Não, você tem que ter vergonha de não ser fiel ao Senhor. Você tem que entender que Ele está testando o teu coração, provando você. E quando nós observamos propósitos, Deus sempre vai forjar nossa vida baseado em nosso coração. Sempre. Porque às vezes você fala, mas fulano não faz isso. O fulano vai ter que prestar conta com Deus naquele dia. E você também. Se o fulano não faz, você tem que fazer. Você tem que ser fiel. Você tem que ser certo. A santidade, amados, é uma coisa que nós buscamos individualmente. Eu não posso fazer você ser santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode te convencer. Só que no propósito, quando Jesus estava naquela ceia, Ele começa a dar instruções para os discípulos. Gente, a ceia era uma mesa. Era uma mesa de amigos. Era uma mesa tipo na Páscoa, no Natal, que a gente senta com pessoas que a gente ama. Sabe aquela mesa que a gente está do lado de pessoas que a gente confia? É a mesa de Jesus. Só que na última ceia, Jesus dando instruções, Ele tem que lavar o pé de cada discípulo. Por quê? Para mostrar por que e para que nós devemos nos servir. É servir uns aos outros, em comunhão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, eu tenho que te servir. Eu preciso aprender a te servir. Agora olha para trás e fala assim, eu preciso aprender a te servir. Porque o do lado é fácil. Porque geralmente o do lado é marido, mulher, é amigo. Agora eu quero que você olhe para um que você nunca viu e fale, eu preciso aprender a te servir. Sabe o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou servindo vocês. Eu podia estar lá na minha casa assistindo Fantástico, brincando com o meu cachorro novo. Jesus, tem misericórdia. Ele é lindo, mas dá um trabalho. Mas eu estou aqui servindo. Por quê? Porque o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para isso. E eu quero te dizer uma coisa, naquela ceia,
Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conhecedor de todas as coisas, Filho de Deus, Filho amado, que veio do céu, foi traído. Naquela mesa, um dos seus amigos o traíram. Naquela mesa, um daqueles que estava ali, dizendo: meu amigo o traiu. Mas Jesus, ele não parou, porque a mesa foi rompida. Jesus não desistiu do propósito, porque alguém o traiu. Porque ele tinha que continuar. Ele tinha que seguir em frente. Mas antes de Judas sair daquele ambiente, Jesus lavou os seus pés. Porque a palavra do Senhor, ela não diz assim: olhe para os teus inimigos e dê um tapa na cara dele. Não, a palavra do Senhor fala assim: ore pelos seus inimigos. A palavra do Senhor não fala para você odiar mais. A palavra do Senhor fala para você orar por eles. E Jesus, então, nesse cenário, indo para o propósito, ele é traído por um dos seus amigos. Mas ele continua. Só que eu quero te dizer uma coisa, amados. Nesse cenário que ele está indo rumo ao seu propósito, começam a acontecer coisas. Os sacerdotes, aqueles que falavam a palavra de Deus, aqueles que pregavam nos templos, aqueles que eram cheios de Deus, queriam a cabeça de Jesus. Aqueles que conheciam a Bíblia de trás para frente, os chamados fariseus, eles queriam matar a Jesus. Mas Jesus não saiu do seu propósito. E Jesus caminhando, agora, ele vai e decide com os seus amigos: eu preciso ir orar. Porque no processo do milagre, todo mundo está junto. No processo da igreja cheia, das bênçãos de Deus na nossa vida, todo mundo quer estar perto. Mas na hora da dor, na hora da luta, na hora do propósito, na hora que Deus pega para cumprimento de propósito, muitos vão embora. E fica só quem tem que ficar. E isso não quer dizer que você não está no caminho do teu propósito. Isso quer dizer que você está no caminho de Deus, na vontade, no centro da vontade de Deus para cumprir algo na sua vida. E quando Jesus, ele vai buscar a Deus no jardim do Getsêmani, ele chama os seus amigos, e chegando lá ele chama 3 amigos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Vamos orar para lá. Eles foram com Jesus, mas eles adormeceram, e essa oração fez falta para eles mais tarde. Porque se Pedro tivesse orado, talvez ele não teria negado a Jesus. Mas ele não vigiou nem por 1 hora. Assim diz o Senhor. E Jesus então começa a orar, porque ele sabia que a hora dele tinha chego. Ele sabia que o negócio estava apertando. Ele sabia que o negócio ia ficar difícil. Ele sabia que o negócio não estava fácil. E eu e você precisamos saber neste tempo que está chegando a hora, e nós precisamos nos prostrar em oração. Nós precisamos orar, e não é para Deus nos livrar, é para nós poder cumprir o nosso propósito, ainda que seja na dor. Muitos pensam que Jesus estava fraco quando estava sangrando, porque a palavra do Senhor diz que saía sangue de sua testa quando ele estava orando naquele jardim. E algumas pessoas falam: Jesus estava com medo. Não, queridos, Jesus estava falando: Pai, afasta
de mim esse cálice, mas se assim for, que seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo: Senhor, afasta a morte de mim aqui, porque o meu propósito não é aqui, o meu propósito não é morrer no jardim, o meu propósito é morrer naquela cruz. Afasta de mim aqui, porque não é o meu propósito. Está doendo, eu sei tudo que eu vou passar, mas eu quero chegar lá, eu quero cumprir o propósito, eu quero que tudo que esteja escrito no livro da vida aconteça na minha vida, dentro da vontade do Senhor. Alabassura, alabachévias. Jesus então é preso. Judas, para entregar Jesus, o beija no jardim, depois de uma oração de fogo. Mas eu orei, pastora, eu jejuei, pastora, e parece que a coisa piorou, parece que chegou o traidor, parece que Deus não me ouviu. Querido, se é propósito de Deus, glorifica, exalta, mas continua, porque o Senhor está contigo. Porque são nessas horas que muitos desviam. Basta um trair, que você acha que Deus já não te ama mais. O que Deus tem a ver com a falta de caráter do outro? O que Deus tem a ver com o inimigo que se levanta contra você? O que Deus tem a ver com as perseguições? É por causa dele que vão te perseguir, é por causa dele que vão te odiar, é por causa dele que vão querer ver o teu fim, mas é por causa dele que você se mantém firme e fiel para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É só por causa dele. Não é por causa de mim, do pastor, queridos, é por causa dele. É por causa dele. Você tem que orar, não é por causa da igreja, não é por causa de mim, é por causa dele. Como eu sei que eu amo Jesus? Quando eu obedeço a sua palavra. Como você tem usado o teu tempo? Porque eu mesmo, imagina se Deus fizesse para você somente o que você merece no tempo que você dá para Ele. Imagina. Será que você está dando esse tempo para Ele? E quando Jesus sai daquele jardim, Ele sai para apanhar. Ele sai para ser traído de novo. Ele sai para ficar só. Ele sai para levar chicotada nas costas, para colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Mas uma coisa que eu acho lindo é que ele é o Filho de Deus. Ele podia ter falado, como ele disse para Pedro, porque Pedro, quando arrancou a orelha de Malco, ele falou assim: Pedro, por que você fez isso? Se eu pedisse ao Pai, Ele mandava uma legião de anjos e Ele me livraria. Não faça isso, eu preciso cumprir o propósito. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que acontece na tua vida que não é tão bom, glorifica, porque ainda assim é propósito de Deus para chegar aonde Ele quer que você chegue. Parece que o caminho é difícil, mas a hora que você chegar lá, você vai entender que valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena cada dor, cada sofrimento, cada tudo na tua vida vale a pena. Até uma discussão dentro da sua casa, que você acha que é o fim de tudo, é o início de uma grande reviravolta na tua vida, nos teus pensamentos, no teu domínio próprio, nos frutos do Espírito na tua vida, porque Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Nada é perdido na tua vida, nada que acontece é em vão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: para Ele trabalhar no teu domínio próprio, Ele tem que bater de frente com você, para que você possa ter domínio próprio na situação. Ele tem que bater de frente para que você possa amar. Ele tem que bater de frente para que você possa compreender. Ei, quer ser crente de verdade?
coisas ruins vêm para te moldar, meu irmão. Você pode estar lá embaixo, mas está na mão do oleiro. Ele está te moldando. Mas você decide se vai viver por propósito ou por necessidade. E Jesus, aquele momento, ele poderia ter decidido: eu vou viver por necessidade. Eu vou pedir para o meu pai, ele vai mandar 10 anjos aqui, e eu vou só pregar no templo, eu vou só orar no jardim, eu só vou fazer ceia com amigos, a minha vida vai ser assim, acabou. Só que ele não estaria vivendo por propósito, e eu e você hoje não estaríamos aqui glorificando a Deus, porque ele morreu naquela cruz para me dar vida, para te dar vida, para nos dar vida em abundância. Ele escolheu, ele decidiu por mim e por você. E agora ele vai para o caminho do último culto, com uma cruz, com uma coroa de espinhos, e vai caminhando. Caminhada é difícil, né, irmãos? Ah, mas quando está doendo muito eu vou parar, eu vou mudar de igreja. Irmão, não dá mais tempo disso. Esquece isso. Não é o ambiente que vai mudar a tua vida, é você, de dentro para fora. É você que decide: eu vou mudar. E o ambiente vai ter que mudar porque eu mudei. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. São propósitos. E Jesus no caminho, ele vai como um cordeiro mudo ao matadouro. Vai feliz. Só que tem uma coisa, amados: cumprimento de propósito na vida da gente, os amigos vão embora. Essa hora é a hora que você tinha que dar glória, irmão. Quem sentava à sua mesa, Deus tira. Dá glória a Deus. Deus coloca gente nova na tua vida, dá glória. No propósito, você está sozinho, ferido. Jesus estava assim. No propósito, você tem que fazer a diferença. Na necessidade, não. Na necessidade, você pensa só em você. Porque a necessidade de Jesus, qual era? No meu entendimento, eu vou voltar, eu vou tentar ganhar Judas, eu não vou deixar ele se matar. Eu vou voltar, eu vou tentar colocar na cabeça de Pedro que eu amo ele. A necessidade de Jesus talvez era outras coisas, mas o propósito dele era morrer na cruz. O resto ia acontecer pela vontade e soberania de Deus. Na tua vida não é diferente. Quando você está passando uma luta, de vez você correr para Jesus, você corre para a necessidade. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Crente tem que viver de sementes, não de salário. Eu não estou falando para você pedir as contas do teu trabalho. Eu não sou louca, porque de repente Deus está te colocando lá para você abençoar o reino. Mas eu quero dizer que você tem que aprender a semear na vida das pessoas. Irmão, não tem mais jeito, não tem mais como voltar para trás. Você não é do mundo mais. Você não pode viver somente por necessidade, você tem que viver por propósito. Porque tudo que Deus tem para você já está escrito nesse livro que eu li. Todos os teus dias estão escritos no livro. E quando você sai do propósito, olha como é sério. Você sai do propósito, você vai ter que voltar todo o caminho de volta para cumprir o propósito. Enquanto você for crente. Se você acrescentar qualquer coisa no propósito, você vai ter que tirar. Sabe aquelas coisas que a gente faz na igreja? Vamos fazer isso, vamos fazer não sei o quê. E não tem nada a ver com o propósito de Deus. Deus deixa, mas Ele tira. Porque não tem nada a ver com o propósito dele. Aquelas coisas que a gente, na humanidade da gente, a gente quer fazer. Vamos fazer uma festa assim na igreja, uma vigília. E não está no plano de Deus isso, não está no propósito. A gente faz, mas não dá certo, é uma catástrofe. Sim ou não? Sim. E tem uma coisa. O que está lá,
que não é de Deus, Ele tira. E o que você pôr, Ele também tira. E o que estiver faltando, Ele coloca. Porque propósito de Deus é perfeito. Sabe como você sabe que você está vivendo o propósito de Deus? Primeiro, porque você não quer fazer, mas você faz com gosto. Vocês entenderam? Tipo assim, você tem preguiça de vir para a igreja, mas a hora que você está aqui, você não fica com gosto aqui? Não é diferente? Isso é propósito. Propósito é você ter um ministério de louvor. Eu não quero ir no ensaio. Dá uma raiva, uma preguiça. Quero dormir hoje. Mas você vem. E aí você chega aqui, é gostoso, né? Oh, meu Deus, por que se eu não tivesse vindo, eu ia perder a fumaça. Não perdi. Propósito, você nem sempre quer. Mas quando você está fazendo, você tem prazer. Eu tenho prazer de estar aqui pregando para você. Porque é um propósito de Deus. Você não tem prazer quando você está lá mexendo no cabelo das meninas lá? Porque prazer é um propósito dela, para ganhar aquelas almas para Jesus. Tudo é propósito de Deus. Agora, aquilo que é pesado, aquilo que é sofrido, você não gosta mesmo, não é propósito para a tua vida. Só que cuidado, porque se você não tiver intimidade com o Senhor, o diabo coloca qualquer coisinha na tua mente e você acha que nada é propósito. Se você tem a tua mente ligada no Senhor, Ele vai te falar e te confirmar e você vai fazer. José sabia o final da história, mas ele não sabia o processo. Foi preso, caluniado, sofreu, jogado numa cisterna. Imagina se ele soubesse, ele não ia. Mas no último culto de Jesus, a vida dele era um testemunho tão grande, que ainda assim ganhou uma alma para o céu. A vida dele em silêncio, naquela cruz, agora ganha um dos ladrões. Por quê? Era uma escolha. Você escolhe. Aí tem pessoas que falam assim, mas pastor, então quer dizer que propósito, eu sou predestinada aos propósitos? Não, porque existe o livre-arbítrio. Você pode falar que não quer, você não é obrigado, mas você sempre vai viver triste, sempre vai viver, vai ter uma alegria momentânea. Sabe aquele dia que você está com as amigas? Sim ou não? Aquele dia que você está, tá bom hoje. Mas daí você vai para casa e só chora. Parece que nada dá certo. Parece que o paquerinha de hoje deu certo, mas amanhã parece que ele já não deu certo. Por quê? Porque você está fora da história da tua vida. A história que Deus escreveu para você. E a história que Deus escreveu para você tem vitória, tem alegria, mas também tem dor, tem sofrimento, mas ela vai ser um resultado final de vitória, de glória, de bênção, porque o Senhor, Ele te fez nascer para um propósito e o nome dEle ser glorificado. Pastora, mas eu tenho defeitos. Glória a Deus, fala assim, glória a Deus. É esses defeitos que Deus vai usar como testemunho para ganhar muitas almas para o Senhor. Porque se você entender, se você se transformar, se deixar o Senhor fazer, as pessoas vão ver a transformação na sua vida e vão querer o Deus que você serve. Mas como que você quer apresentar Deus se a tua vida é toda torta? Não, queridos. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que pensar. E nós não podemos desistir por qualquer coisa. Porque na cruz, Jesus não tinha amigos. Jesus não tinha irmãos. Jesus não tinha água para beber.
E sabe por que Jesus não bebeu aquele fel? É fel? Você sabe por quê? Porque ele disse, eu tenho sede. Mas quando vieram dar para ele, ele não bebeu. Por quê? Porque aquele fel tirava dor. E ele falou, eu não posso ficar sem dor, eu preciso morrer na cruz. O propósito dele era aquele, ele precisava cumprir. Nada tirava Jesus do foco. E Jesus, ele teve até mesmo a ausência de Deus naquela cruz. Ele estava tão só e tão abandonado que nem Deus estava com ele. Não tem momentos que a gente pensa que Deus não está nos ouvindo? Porque Jesus falava assim, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ainda assim, ele falou em alto e bom tom, está consumado. E entregou o seu espírito a Deus. Cumpriu o seu propósito. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele para te dar vida. Ele deu a vida para você ter propósitos de vitória, propósitos de alegria. Eu quero te dizer que Jesus não está te chamando para morrer naquela cruz, mas Jesus está te chamando para morrer para a vida que você tem levado e viver a vida que Deus tem para você, para viver aquilo que Deus te escolheu para você, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o que Deus quer fazer na sua vida nem sempre vai ser do teu jeito, vai ser do jeito dele. Mas o propósito dele era morrer na cruz para salvar eu e você, para nos levar para morar no céu. Sabe por que Jesus morreu? Para reviver, para ressuscitar, para dar vida e te dar vida, para te fazer mais do que vencedor, para você declarar, eu não posso mais viver do jeito que eu estou. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode se sentir a pessoa mais indigna do mundo, mas não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Ele se colocou no teu lugar e para você não precisar estar no lugar dele. Eu quero te dizer que você já foi crucificado com Cristo e tem uma nova vida, uma nova história. Não aceite as mentiras de Satanás na tua orelha, falando que você não vai vencer, que você não vai crescer, que você não é nada, que você não é ninguém, porque Jesus pagou um alto preço. Ele foi fiel até o fim para te dar vida, e você é chamado mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não venha para a igreja para pedir bênção. Venha para a igreja para adorar e agradecer, porque você já é abençoado. Não venha para a igreja pedir coisas, porque Ele já te deu todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz que tudo converge em Jesus, que tudo é para a glória dEle. Eu quero te dizer que aqui a única razão que você tem de estar neste lugar é agradecer, é dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, obrigado, 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 porque Ele já fez tudo por você. Alabassúria, alabacheves. Se coloque de pé, queridos. Jesus, Ele já colocou todas as bênçãos da tua vida. Existe a única maneira da gente provar o nosso amor por Jesus, é obedecendo Ele em tudo. Jesus quer saber onde está seu coração, se são nas coisas lá fora ou nele. Irmãos, tira da tua cabeça que estar com Deus não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é religião. Em Jesus você é livre, mas você não pode fazer o que você quer. Você é livre, mas você tem que fazer aquilo que é a vontade do Senhor.
Amados, deixa eu fazer uma pergunta. Quem ama essa casa aqui? Deixa eu ver. Quem acredita nesse ministério aqui? Você acredita que as palavras que são liberadas desse altar, elas estão frutificando na sua vida? Quem crê nisso? Eu, o pastor, e quem mais orar, sabe o que Deus tem para essa igreja. Nós sabemos. A minha visão, ela não é rasa. A minha visão não é de um culto de domingo. A minha visão é do futuro. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem falado. E uma coisa que nós temos observado, as pessoas, elas estão levando a igreja apenas como um dia que elas têm que estar aqui para cultuar ao seu Deus. Mas essa igreja, ela tem custos, ela tem gastos. E nós temos percebido que muitos não estão entendendo isso. Isso é preocupante, irmãos. Não pela igreja, porque a igreja Deus cuida, mas pela tua vida. Você não tem vivido de sementes, você tem vivido do quê, irmão? Acreditando na força do teu braço e não no poder de Deus. Talvez você que está me ouvindo, você poderia, somente com uma atitude, deixar o teu pastor, a tesoureira, com a cabeça mais tranquila. O nosso coração, ele está debaixo de um propósito, irmãos. E Deus quer honrar você. Eu tenho vindo todos os dias de manhã orar por pessoas que acreditam neste ministério. Tem pessoas pela internet que acreditam neste ministério. E você que está aqui muitas vezes não acredita. E você precisa acreditar. Sabe por quê? Porque você precisa fluir no reino. Porque toda semente que você coloca, ela vai multiplicar na sua vida. Por quê? Jesus, quando ele estava ali, ele tinha duas saídas. Ou ele vivia por propósito ou por necessidade. E nós é a mesma coisa. Ou a gente vive por propósito ou por necessidade. E a Bíblia fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração.